com você? Esse é o nosso podcast de cinema, o podcast Cinegirls, e eu sou a Jess Lodge. Tudo bem, Aline? Hello, senhora Jessie Lodge. Eu sou a Aline Kalai e no episódio de hoje a gente vai estar explorando um mundo aí que é muito emocionante e para mim muito desafiador, que é o dos filmes que falam sobre esportes. E para Esportes. isso a gente tem uma convidada muito especial. Temos uma convidada muito especial, é uma amiga minha que divide um esporte que a gente tem em comum de paixão, que é a natação, que é a Thaís Prando. Thaís é personal trainer, é host do podcast TPM, o podcast, e também é triatleta, então ela vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho melhor sobre esses filmes de esporte. Seja muito bem-vinda, Thaís. Vamos começar então, Thaís. A gente vai ter uma conversa hoje bem repleta de ação, de inspiração, de motivação. Vamos De lá? superação. De superação. Isso aí, meninas, obrigada pelo convite. Imagina. Tô até nervosa, embora eu já faça parte de um podcast, é difícil estar desse lado. Ah, é? A gente É sabe, difícil. a gente sabe. É bem Já difícil. foi Eu também. prefiro ficar desse lado aí. Mas tô muito feliz por estar aqui, pra gente poder falar de esporte, que é uma coisa que move minha vida. E a superação acho que é muito importante também, né, pra todo mundo. Acho que move pessoas, enfim. Eu acho uma coisa que é muito isso, assim, que pra mim, uma coisa que todos os filmes que falam sobre esportes, né, que tem o esporte como o tema central ali, eles têm uma coisa, eu, Aline Kalai, gente, meu Deus do céu, eu sou a pior em esportes, tá? Eu era aquela pessoa, sabe aquela pessoa? A última escolhida pro futebol, a última escolhida pro vôlei, também nunca tive tamanho, aquela que pegava testado pra não fazer educação física, eu era Aham. essa pessoa, tá? E até hoje, você é assim ou não? Até hoje. Hoje eu, tipo, faço treinamento funcional, assim, é meu esporte, A sabe? gente pode tentar converter ela pra natação ou pra alguma Não. coisa. Amiga, desculpa, não vou abandonar meu Não mega vai hair, entendeu? Não tem como. Mas eu nunca fui fã de esportes. Só que Entendi. filme de esportes é outra coisa, porque eu acho que ele é capaz de inspirar todo mundo, tá? Não interessa o público. Em todos os aspectos da vida, eu acho. Né? Exatamente, É. ele é inspirador, sei lá, se a pessoa, ela não é um filme sobre futebol, a pessoa nunca viu futebol na vida, mas ela pode ser inspirada por aquele filme, por correr atrás dos sonhos dela, na área da vida dela, né, na área Sim, que ela sim. atua. Então, eu acho que o legal dos filmes que falam sobre esportes, pra mim, é isso, tá? A palavra de filmes de esporte pra mim é propósito. A É, pessoa, ela uhum. vai atrás de um propósito de vida. Então essa, além da superação, além da inspiração, é o propósito que esse filme traz pra gente, né? E você vê ali como é que o vencedor, né, no final das contas, Sim. porque a maioria deles, eles vencem, contam histórias até baseadas em fatos reais. E o propósito, aquela coisa que vem de dentro da pessoa, é o que mais me faz querer ver esse tipo de filme. Quando tu falou disso agora, assim, me veio na hora na cabeça o filme das irmãs Williams, Ah, que o sim. propósito era do pai delas. Não era muito delas, mas elas muitas começaram. vezes né? Muitas vezes né? Às vezes o pai projeta, às vezes o pai queria ser atleta, não foi. E ele acaba projetando isso no filho. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Uhum. Às vezes eu vejo que eu tenho um aluno ali que gosta muito de tênis e quer que o filho também faça tênis. Eu falo, não, deixa teu filho experienciar vários esportes para ele escolher o que ele quer. Uhum. Né? Porque às vezes ele nem gosta de tênis ou o esporte que o pai tem. Então os pais, né, têm que tomar cuidado para não se projetarem nos filhos. Isso é muito importante. Que foi Eu o que acho em todas aconteceu as- nesse filme aqui, Na no verdade, King em todas Richard. as áreas, né? Não só no esporte, né? Isso é bem Sim, comum, né? Em todas as Mas áreas. no filme. É King Richard o King nome, né? Richard criando campeãs. Eu Conta a acho. história Nossa, da Serena e da Venus Williams, né? Sim. esse filme eu acho esse filme demais, assim. Eu não sei se é realmente aquilo ali que aconteceu, né? E tudo mais. Mas pelo fato de elas aparecerem ali no final do filme, eu acredito que elas deram a bênção, né? Então, acreditamos que sim, né? Mas é muito lindo de ver, assim, as coisas que eles abriram mão, porque o pai delas ali, ele era tão certo daquilo que ele projetou, daquilo que ele tinha que fazer, que ele, meu Deus do céu, vinha especialista do mundo inteiro, gente que já tinha criado outros campeões, falar, você tem que fazer isso, e ele se mantinha firme no que ele acreditava, né? Eu achei esse filme demais. Ele era assim. o propósito dele que ele projetou nas filhas e elas aceitaram, né? Como que é isso, assim, Thaís? Esse propósito de você correr atrás, de você se superar dentro de um esporte que às vezes nem é a
tua coisa. O que você acha disso? Cara, eu acho muito difícil, né? Eu acho que quando a pessoa vai nessa, ou vai pelo pai, tipo, eu tô buscando uma aprovação do meu pai, né? Querendo ser amado, alguma coisa assim. Ah. Ou, de repente, alguns casos, né? Que a pessoa. A personal trainer, a professora de educação física tem que ser meio psicóloga também, É, então. eu ia O falar. treinador tem que ser meio A gente ouve psicólogo. bastante. Eu gosto bastante de psicologia também. Fiz terapia por anos. Acho que isso é muito legal. Pra gente se desenvolver o emocional. Até tem um filme que um dos que estão aqui na lista que falam bastante da parte emocional, da inteligência emocional. Mas assim, então eu acho que ou a pessoa tá buscando essa aprovação, ou às vezes é uma pessoa assim, que vem, sei lá, de uma família sem grande desenvolvimento econômico, né? Sem grande. Expectativa mesmo, né? De sem sucesso, ter uma expectativa né? de vida, sem ter uma profissão, tipo, eu jamais vou conseguir ter uma carreira. E acaba encontrando ali, pô, aqui consigo ganhar dinheiro, embora eu acho que no Brasil é bem difícil ganhar dinheiro com esporte, né? A gente vê Bem que diferente dos americanos. Uma coisa que a gente vê bastante nos filmes americanos é isso, né? O cara, sei lá, é pobre, mas ele tem um talento no esporte, e aí isso leva ele pra faculdade, né? Ele Leva ganha a pra bolsa, né? faculdade, Que é um incentivo exato. que a gente não tem aqui, infelizmente, né? Zero, Não tem. aqui zero. Aqui você ser bom ou não no esporte não vai mudar nada da tua vida, né? Pra entrar numa faculdade. E os atletas profissionais aqui, se eles não forem muito, muito bons, para ter ali um patrocínio legal para sobreviverem, né? Dizer que os atletas, dependendo do esporte, eles vivem bem como a galera do futebol. Eles falam Infelizmente, disso não. no filme King Richards. A briga, depois que elas ficam famosas, entre as marcas, né? A Nike, a Adidas, se não me engano, ou Puma e Adidas, tem uma questão daí. Ficou muito, tá se destacando, vai arrumar o patrocinador. Mas lá realmente é mais fácil você entrar num centro acadêmico, enfim, pela questão do esporte. Aqui a gente é meio esquecido, né? Que tem as apostas, né? Infelizmente, poderia ter, né? Poderia. Tu falou que tem um filme aqui que fala bastante da inteligência emocional que tu tem que ter no Arremessando processo. Alto, né? Ah, sim. Com o Adam Sandler, que ele é... Ele é um olheiro. Ele é um olheiro, né? E você vê assim, tipo, ele tá lá meio que na bad, atrás de meio que perdendo o emprego, ele consegue, ele quer ser, ele quis ser atleta, não conseguiu, né? Começa aí. E aí ele virou meio que um treinador e daí olheiro. daí ele quer ser treinador. Ele quer ser treinador, só que ele não consegue ali ainda, né? Aliás, a hora que ele consegue, o cara que colocou ele pra ser treinador morre, né? Nossa. Aí quem assume a liga ali, o time, coloca ele pra ser olheiro de novo e ir atrás dos jogadores bons. Então ele fica nessa busca incessante. Aí ele consegue um cara, né? O Bo Cruz, eu acho que é isso que O nome eu não vou lembrar, mas eu É pesquiso baseado aqui. numa história real? É baseado... Não, não. é. Esse Não é, mas esse Bo Cruz, ele é um jogador, ele realmente é um jogador de basquete. E aí é muito legal, porque ele fica o tempo todo trabalhando, porque esse Bo Cruz, ele é tipo, ele no filme ele é um pavio curto, né? Então qualquer coisinha ele estoura e os jogadores ficam provocando ele, o próprio Adam Sandler fica provocando ele, pra ir testando essa parte emocional dele, né? Nem é ele muito não acredita legal. nele mesmo, né? A mãe, a família, ninguém acredita que ele tem esse potencial todo, mas ele viu, o Adam Sandler viu, né? Viu? E fica ali, eles ficam o tempo todo irritando ele pra ver até que ponto ele aguenta. Então isso é muito legal, essa pressão, e no esporte mesmo eles vivem essa pressão, né? Até tem uma frase bem legal que me chamou a atenção, que o Adam Sandler fala assim pra ele uma hora. Como é que ele falou? É um absurdo. Ele falou alguma coisa assim, tipo, é um absurdo você se irritar com você que é adulto, um adulto se irritar com outro adulto falando mal de você. Tipo, a coisa básica da vida, que às vezes a gente super se irrita com alguém falando, que alguém chega e te irrita ou fala mal de ti, e você fica super irritado, né? Mesmo sendo adulto, e fala, por que eu tô dando bola pra isso, né? O fato de você achar isso ou aquilo de mim não me torna isso. Então isso é muito legal, acho que são aprendizados. Esse filme tem muita sacada dessa parte emocional. A parte de inteligência emocional desse filme é muito forte, porque ele só consegue a vitória, no caso, ele só consegue atingir o melhor potencial dele ali no esporte quando ele deixa isso pra lá. E foca no que o Adam Sandler tá, que é o personagem Stanley. Stanley, era isso que eu queria ver, né? Ele
ele vai ensinando, ele vai sendo um professor realmente, ele vai sendo um técnico pra esse menino aqui. E ele só Um consegue... mentor. Um Um mentor, mentor. exatamente, obrigada pela palavra. Ele só consegue transpor essa barreira de eu não me acho tanto assim, quando ele entende que o mundo adulto é diferente, que ele precisa ter... E ele tem um uma histórico de mudança. briga, e tem uma peneira que tá rolando também, que um cara provoca ele vai lá e briga de novo. Então, assim, qualquer coisinha ele sai do eixo dele. Tem um outro filme, eu não lembro o nome, tá? Que é com o Mark Wahlberg, que ele é um jogador. Eu vi esses dias, assim, eu acho que o Thiago tava assistindo o filme, eu parei e comecei a ver com ele. O cara era um jogador de futebol americano e ele já era mais velho, ele acabou entrando pra liga um pouco mais velho. E aí era isso, assim, ele trabalhava num bar, e ele... Sei que filme é esse, E já é assisti. um filme bem legal, assim, eu acho até que esse é baseado em casos reais, mas é uma coisa que eu acho muito legal ali, que mostra um outro lado, que ele tinha um emprego e ele tinha um pai bem mais velho, que contava com a ajuda dele também, então ele botava isso muito em primeiro lugar, assim, eu não posso apostar todas as minhas fichas no esporte, porque eu tenho uma família que eu tenho que sustentar, eu tenho... Cara, isso era... E o Mark Wahlberg, eu não acho ele um atorzaço, assim, eu não amo ele. Eu não lembro se é esse aqui, o Joe Bell. Bell. Pode ser. Você nunca? Não, acho que não é esse, não. Não é esse? Mas, e ele tem muito isso, assim, que é uma coisa que a gente não vê tanto, né? Nas construções de filmes esportivos, assim, é mais difícil isso, de você botar o financeiro em primeiro, assim. E ele precisava botar. Eu acho isso bem interessante nesse filme. Vou buscar aqui. Eu assisti esse filme também. Ele é um filme bem bom, É um filme assim, legal, né? Assim, não é uma produção zona, não é nada... Invencível O é o nome do Invencível. filme. Acho que eu não O vi. Invencível. É isso mesmo. E o filme é bem legal, Não acho tá que na vale a lista pena aqui assistir. também, mas fica mais Eu uma não dica lembrei aqui dele pra agora, nós. assim, quando ela começou a falar ali da inteligência emocional que tu tem que ter pra vencer nessa área e tal, eu lembrei. Mas e de inteligência emocional, então a gente não pode falar nada da Tônia, né? Eutônia. Então, Nossa, esse mas filme. o caso dela também, nossa, esse filme eu fiquei bem, tipo, porque na verdade, eu fiquei paralisada com a sentença que ela recebe no final, diante de toda a história de vida dela, né? Então, como é que uma mulher dessa pode ter um desenvolvimento emocional, né? Com toda essa história, com essa mãe que ela teve, que a mãe, meu Deus, foi extremamente perversa com ela desde o início. Tudo bem que a mãe conseguiu dar essa profissão pra ela. Mas é meio difícil você não ter empatia pela personagem ali, pela Não pessoa tem real como- que é a Tônia, né, na verdade. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Não tem. É real, né? É real. Ela é uma pessoa real. E uma história de vida extremamente difícil, né? Eu acho que ela teve uma relação melhor ali com o pai. E daí a mãe separa do pai, o pai deixou ela sozinha, ela ficou meio que abandonada, ficou só com a mãe. Então, que estrutura emocional ela tinha pra lidar com a vida, com o esporte, com tudo, né? Aí ela vai lá e casa com o abusador dela. Jeff, acho que era o nome, né? Eu vou procurar aqui também. Nomes, assim, são coisas sou que a gente quase não lembra, mas vamos lá. Eu até anotei aqui. Eu acho que era Jeff. E, bom, enfim, ela casa com ele. Ele também não era uma pessoa muito bacana, porque ela saiu dos abusos da mãe e foi pro abuso do marido, né? Coitada, acho que ela nem sabia o que era uma vida sem sofrer, sem ser abusada. Porque ela sofre abuso psicológico desde que ela é criança nesse filme, ela né? só trocou da mãe pro marido. E daí foi pra uma área também que você já tá sofrendo pressão psicológica o tempo inteiro, né? Eu arrisco falar, gente, que esse é o meu filme que tem o esporte ali como tema central preferido, tá? Eu acho eu não sei, eu não conheço muito bem a história dela por fora, nada, mas eu acho um filme tão bem construído. Eu acho um filme tão bonito. Eu também gosto. E a Margot Robbie tá maravilhosa, pra mim, ela tá melhor nesse papel. Agora ela vem em Barbie, né? Que foi ótimo também. Mas assim, acho que esse foi um dos papéis da carreira dela. Como interpretação, foi um papel mais profundo que ela teve, eu acho que foi no Eutônia. Sim, ela teve que fazer um estudo de personagem ali e muito forte. E a gente sofre junto com ela nesse filme. Sofre, é o filme inteiro sofrendo, gente. Então, assim, a superação de novo que o esporte pode ajudar, né? A gente sofre no filme inteiro com ela. O filme não mostra muito a treinadora, né? Eu acho que a força da treinadora, eu não sei como que a treinadora foi pra ela. Porque geralmente os treinadores acabam ajudando muito, né? Eles os meio que atletas. viram pais, assim, Viram né? pais, O Stanley foi pai do Bow.
Do Bo Cruz. Bo Cruz. Bo Ele Cruz. foi pai, ele foi um pouco pai, porque ele também foi abandonado pela família, pelos pais, né? Exato. Pelo pai. Pelo pai, a mãe, E no, ele é a mãe, ele é a irmã, né? isso. tinham. E no caso Da Tônia. Da Tônia. eu não sei como é que foi o lance da treinadora. Aparece muito pouco a treinadora Ela não no tem filme, muita né? interação, assim, com a É. treinadora. Mas acho que não... Provavelmente, como é baseado em fatos reais, não deve ter tido, assim, muito apoio. Porque ela era muito deixada de lado, né? Sim. Ela era o patinho feio do negócio. Ela Sim. não tinha grana, ela não, né? Então, realmente, o esporte tirou ela de um universo que tinha tudo pra dar errado, né? E talvez na ela vida fosse dela. muito arisca também, né? Às vezes, ela talvez ela tinha fosse uma gênio. pessoa difícil de conviver, as pessoas acabam Gente, deixando mas de é lado. por causa não dos sei. traumas, por causa da história Sim, dela, sim. né? Então, Ela... faltou um apoio Um apoio ali. psicológico pra ela ali, né? Uhum. E aí a sentença final dela... É triste. Gente, eu tenho uma aluna que ela é juíza, eu falei pra ela, pelo amor de Deus, assiste esse filme, porque eu não sei se ela deveria ter recebido essa sentença, porque não foi ela que foi bater na adversária, foi o marido, o né? marido Amando do marido. com o amigo. Uhum. De quem foi a ideia? Não fica claro ali, né? Pra A mim, gente não foi sa- dela. Eu também Foi acho dele que não foi dela. a ideia. E talvez a gente nunca vá saber, né? Talvez Porque não. talvez o filme não esteja retratando ipsis literis o que aconteceu, né? É baseado, é inspirado, não é, o que realmente de ali, fato. né? Mas a sentença foi essa, né? Tiraram ela foi banida do esporte sem poder competir. Então pensa assim, toda a vida que ela teve, não teve estudo, porque ela optou por não estudar e ficar no esporte. Aí ela é banida do que ela mais gosta de fazer. Se a gente pegar um atleta, né? Um atleta uma que tá ali depressão, né? lesionado, só lesionado. Vamos pegar um atleta de corrida que tá lesionado, ele não pode correr por 3 meses, ele já sofre. Ele já vai pra depressão. Aí tira o atleta de uma competição, ele sofre mais ainda. Acaba o psicológico, leva uma pessoa pra depressão. Agora Ainda mais uma pensa pessoa como ela, né? que só sabia fazer isso. Só sabia, né? Pelo menos é o que fala ali. Agora pensa você ser banido e nunca mais. Nossa, tá louco. É inimaginável uma coisa dessa. Né? Na época, lançaram uma Barbie, gente. Que fizeram aquela roupinha azul da pluma, tudo igualzinha a da Tônia, tá? Lançaram uma Barbie em homenagem a ela, Olha né? só que, quando aconteceu o caso, eu sei que eu descobri isso esses dias, tá? Eu tenho essa boneca, tá? Uhum. E aí eu descobri isso esses dias. E aí saiu o escândalo, aconteceu o que aconteceu, e aí eles tiraram o nome da boneca de Barbie Tônia ali, e colocar, e ela virou a Barbie patinadora olímpica, mas o uniforme da Barbie, como já tinha até sido o cabelo, feito. eu lembro dessa bonequinha. Não, vou te mostrar, tem foto dela aqui. E aí, só que a roupa é igual a da Tônia. Tadinha. Igual. Imagina pra ela. E assim, ó, acabei de lembrar Imagina uma você ser cena também. homenageado por ter uma boneca Barbie, sua, imagina, é um negócio né? muito Porque a grande, história né? de superação dela foi muito boa, legal. E ela muito era uma baita importante. estrela, né, gente? Imagina. Sim, ela foi a única que fez aquele salto triplo que conseguiu fazer, né? Patinadora. E nesse momento, acho, até quando ela vai para as Olimpíadas e tal, que ela vira um ícone mesmo, é o momento que ela se sente amada, que ela se sente importante. Exato. Tudo que ela não teve na vida, ela tem nesse momento, né? Então imagina, ela teve esse momento e de repente teve tudo destruído. Coitado, ó, gente, ó, Não, é muito é de ficar bem triste mesmo, né? Uma das características dos filmes de esporte são os dramas, né? Porque você fala, é muito drama. Se não tiver o drama pessoal, nem conta a história, acontece, né? Nem bota no filme. Você falou do filme inspirado... Deixa você concluir o teu raciocínio, que depois eu vou pegar um gancho no que ela falou aqui do filme inspirado em histórias reais. Não, mas era isso mesmo, era isso. Tá. E tem uma curiosidade falando do Um Sonho Impossível, que é o próximo filme que eu vou chamar aqui, que é aquele da Sandra Bullock, da história do Michael Oher, que diz que aquilo foi mentira. Essa semana, gente, foi coincidência. Rolou um ato de que os fãs querem que a Sandra Bullock devolva o Oscar que ela ganhou. Nossa. Porque diz que o Michael Oher foi enganado pela família. A família disse que não adotou ele. Ele entrou com processo
E aí ele tá dizendo que o filme é uma mentira total, que ela não deveria ter ganho o Oscar por isso. Não, mas aí é uma coisa, tá? A Querendo história. tirar. Não, mas peraí, É. gente. A história ser desmascarada e tal, e acontecer, ok, vamos tentar resolver isso da melhor forma possível, ótimo, né? Não sei o que que é verdade, o que que é mentira, não pesquisei a fundo. Mas tirar o Oscar da atriz que fez o filme não tem nada a Tá rolando ver. essa polêmica Atuação é essa semana. atuação, né, Tem gente? nada a Não tem ver. nada a É. ver. Eu Mas concordo você tá com vocês, sabendo não dessa tem nada a ver. história? Qual Então, que é o. engraçado que assim, eu pesquisei também sobre esse filme e vi que a única coisa que eu vi foi que o cara falando assim, que esse jogador, ele ficou chateado porque diz que o filme não retrata a inteligência dele, todo o desenvolvimento dele, que apagou um pouco da história real dele, né? Uhum. Mas ele diz que nesse documentário que eu vi, ele fala que ele foi adotado sim pela família e que foi gradativo. No filme parece que ela Já já foi no pegou e já levou começo. ele pra casa, que não foi assim, que foi gradativo. Que ele teve uma relação super legal com os irmãos, que daí tem 2 irmãos ali, né? E que ele é bem grato à família. É, o que eu vi recente também era isso, assim, que parece que ele ficou sabendo recentemente que ele nunca foi adotado de fato, que ele tinha um outro tipo de contrato ali, eu não sei como é que funciona essa lei nos Estados Aham. Unidos, mas ele nunca foi de fato considerado um filho, e que a família toda ganhou uma grana com os direitos do filme e ele nada. Não. E não passaram Absolutamente pra ele. nada. Ah, daí é É. difícil, E ele foi né? enganado ali no contratual, entendeu? Que ele foi de fato enganado. Agora, o que que é Ah, tá, verdade, o que isso que é eu não vi. mentira, A gente vai não saber sei. quando tiver o resultado É. desse. Mas assim, Agora, a eu só polêmica que acho. eu queria entrar era: não podem tirar o Oscar de Sandra Bullock, porque É, ela fez isso o não tem nada a papel. ver. Agora eu acho que o É. Oscar, em primeiro lugar, não tinha que ter sido dado pra Sandra Bullock nesse filme. Porque Não foi legal. vamos combinar, gente, tá assim, Você não ó. gosta dela nesse filme? Eu não acho, eu vou ser sincera, eu não acho a Sandra Bullock, nossa, uma atriz pra ganhar Oscar. Vou ser bem sincera, tá? Eu, Não nesse acho. filme, achei que ela merecia. Eu acho ela uma boa atriz, uma queridinha, carismática pra caramba, uma boa atriz. Mas eu não tô lembrada, tá? Eu não tô lembrada desse ano quem é que tava concorrendo com ela, mas a lembrança que eu tenho é injusto pra caramba. É. A Deixa lembrança que eu tenho. Deixa eu Não, falar a uma gente vai coisa sobre pesquisar. filme. Que tem aquele filme dela, Gravidade, lembra? Bem antigo. Aham. Sim. Que é praticamente é só ela? O filme Aí inteiro. eu já acho outra história. Aí eu já acho que ela tá bem, entendeu? Porque ela carrega um filme sozinha, né? Sozinha, você fica é um filme inteiro num único lugar, numa única cena praticamente, que você fica o filme inteiro ali vidrado. Eu não sei se a história é muito boa, ou se ela tá muito bem. Ah, isso é uma boa história e sei ela julgar carrega, muito e ela isso. carrega muito, assim. Aham. Então, aí eu já acho outra história. Esse Mas me nesse mandou bem filme, zaço, pra mim, eu ela acho. tá uma caricatura. Tá? Eu já entendi por que você falou quê? isso. Porque Ah. quem concorreu com ela foi Meryl Ah, Streep por gente, aí. Julie Ah. Julia, Aí, ó. Ellen Mirren por The Last Station e Carey Mulligan por Educação. Aí, ó. A outra que eu Aí, nem me ó. lembro do nome Que eu dela. tô falando? Ah, foi o Ano da Preciosa. O Ano da Preciosa. É. Nossa, então é por isso. Provavelmente a Preciosa era a favorita e deram um Oscar pra Sandra Bullock. Mas tinha a Meryl Streep também concorrendo. Então Gente, era isso. sabe, desde quando? Sabe, Uhum. mano, desde quando, né? Vamos comparar. Tá, Julie Julia não é assim, nossa, que filmaço. Não. Mas uma Meryl Streep em Julie Julia já tá muito melhor que Sandra Bullock em Sonho Possível. Mas a atriz, me perdoe se eu falar o nome dela errado. Gaborne Sibbage, deve ser isso. Gaborne deve ser Saibed. Saibed, enfim. Ela atuou por Preciosa, eu lembro que ela era favorita nesse ano e não ganhou, enfim, né? Vamos entender o Problemático, né, Oscar um gente? dia, esse dia vai chegar, No porque a mínimo. gente sempre discorda também, então... É, né? Falando de superação aqui, eu trouxe um filme que eu gosto muito, que fala sobre o uso de drogas no esporte, que é O Caminho de Volta, que é do o Ben Affleck. Ele volta para a cidade dele como um treinador fracassado para ajudar um time e trabalha com a questão do psicológico, o uso de drogas ali, por isso que ele, né, tá derrotado. Ele não continua. Você assistiu esse? Esse eu não Esse vi. você não Que viu. drogas que ele usa? Ele é alcoólatra. Ah, E aí tá. ele precisa treinar um time que tá em decadência de uma escola. E aí ele começa a ter essa luta interna contra o alcoolismo, mas também tentando ser bem-sucedido na carreira e colocando o time ali na Liga dos Estados Unidos de novo, na Liga das Escolas ali. E, poxa, é um filme bem desafiante, assim. Ele tá muito bem nesse papel, eu acho. Você assistiu Eu esse? não vi esse filme. Tá muito bem nesse papel, gosto.
E no final Ah, tu das gostou contas... do Ben Affleck em algum Aham, papel? gosto. Jura? Nossa, nem Gosto imaginava. Nossa, surpreendeu agora, E Jack. acho que é um filme bem lição de moral, assim. Fala assim, se você Aham. quer ser um derrotado, faça tudo errado, sabe? Então, Sim. ele é um filme que faz... Quer ser um derrotado? Vai pra mundo da droga, vai pro mundo do álcool, né? Vai pra aquilo ali. Então, ele se supera junto com o time. Isso que eu achei legal, assim. Ele consegue dar vazão à carreira dele ali. Apesar de ter sido derrotado, ele consegue dar a volta por cima. O esporte resgatou ele ali, né? O O esporte esporte resgatou. tem muito essa função de resgatar, até ver essas ONGs que tem nas favelas e tal, são bem legais porque trabalham muito isso com as crianças, né? Para poder tirar das drogas e tal. Mas, por um outro lado, existe o doping, né? Que não deixa de ser uma droga e que ajuda a melhorar o desempenho dos atletas. E hoje, nossa, tá crescendo muito, muito no Brasil isso, né? Tá uma luta bem grande. A gente que é da educação física, até lá no TPM Podcast a gente trabalha bastante esse aspecto. Não deixa de ser uma droga. Então tem a droga que Também. joga a galera pro lixo, tem a droga que melhora o desempenho. É difícil, é difícil. É uma coisa dualidade, né? desafiante, do Desafiante, esporte. aham. Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, Você dá é uma dica mesmo, assim, Tá. pra tu que é dos esportes. aham. Tem um filme de esporte, assim, que tu fala, não, esse filme é de superação, esse filme é inspirador, que tu acha que todo mundo tem que assistir? Cara, eu acho que assim, não sei se é porque tem a ver comigo, Eu acho que eu sei qual que você vai falar. mas tem um filme chamado 100 Metros, que não sei se vocês assistiram, chegaram não a assistir? assisti. Eu não. Não. Foi o único dessa lista que eu não vi. Na verdade, eu achei que tava na lista e foi o Aham. primeiro que eu assisti, porque eu reassisti, na verdade, porque eu acho que eu já assisti ele umas 3 vezes. O triatlon. Na verdade, assim, ele é diagnosticado, ele uma pessoa normal, é diagnosticado com esclerose múltipla, né? E ele começa a ter Ele é jovem? Qual que é a idade dele? Cara, no filme, o que ele tem? Uns 35, talvez? Alguém que pode É meio que ainda. nessa faixa etária. Uhum. E aí, qualquer pessoa pode fazer triatlo, qualquer idade. Tem Tem- triatlon master Não, também. pera. Aham. Vamos lá, ó. Vamos lá. Não, agora preciso saber mais A disso. faixa etária do triatlon hoje, a maior faixa que tem é ali 40, 45 anos, Uhum. tá? A galerinha de 18 anos é o que menos tem, daí vai chegando próximo dos 40 é a maior massa, e tem gente de 70 anos, de 80, acho de 80 eu não sei, mas de 70 eu sei que tem. Gente, Que que faz, legal. né? Que faz. Cara, que legal Mas saber o triatlo disso. existem várias provas, desde Uhum. provas curtas a provas mais longas. Mas Até até o isso que eu tô Ironman, falando que é é do a mais Ironman. famosa. É. A Ironman é a mais famosa, né, em distância, mas existe provas maiores até. Existem ultras, que são vários Ironman seguidos, 5 Ironman vão de seguidos. 14 horas pra frente, então. Mas muito mais, de dias. Dias. E uma pessoa. dias. Tá, mas uma pessoa que faz isso e mais alguma coisa, não é como. Tem muita olha, eu gente tenho- que eu tenho trabalha amigos- dia assim, É. normal e Eu tenho amigos que fazem triatlo, fazem crossfit. Eu falo, gente, como é que aguenta? não sei também. Gente, que loucura. Aham. Eu não sei como é que a pessoa já aguenta fazer o crossfit? não, o triatlon, triatlon. porque assim, é pedala, nada e corre. Mas tudo Eu é treinável. tudo é treinável. A Mas a prova pessoa vive pra. Se ela trabalha, ela vive pra aquilo, basicamente. Porque ela tem que cuidar da alimentação, ela tem que cuidar É, dos os rolês, treinos, é bem Não isso. pode beber nunca, não, dá. Pode beber. Assim, bebe socialmente. Tudo mas de depende vez do em qual é o quando. teu objetivo. É. Se você quiser ser um atleta assim muito bom, que quer, se o seu objetivo maior é ter um tempo curto, você Tem que ter uma andar rotina pianinho ali na de vida. atleta. É. Se você quer ser um Que Michael legal. Phelps da vida, você É. precisa. Você não Agora, vai se quiser ser. ser uma pessoa amadora, que só quer completar a prova, quer ter isso como um estilo de vida, dá pra beber sim. Imagina, eu bebo. Eu bebo sim. Eu bebo, eu como doce, eu faço as coisas. Não, Mas é bem tranquilo. Mas o atleta, geralmente eles retratam aqui nesses filmes que ele tem que seguir uma dieta equilibrada. que mas não pode, né? nesses filmes você vê que são atletas profissionais De ponta, sempre, né? Uhum. Então, os profissionais, né, quando o assunto é desempenho mesmo, aí é outra história. Conta um Mas pouquinho dos esse, 100 metros pra esse gente. personagem dos 100 metros não era um profissional, era alguém que Não, tava uma ali. pessoa normal, comum, e ele é diagnosticado com esclerose múltipla.
E ele começa a não conseguir mais caminhar, ele tem umas coisas assim, do nada ele não consegue caminhar, ele não consegue se mexer, meio que não tem muita memória e tal. E aí, ele é casado e o sogro dele tá morando numa casa longe, distante, sozinho, deprimido. E aí a filha quer ajudar o pai, traz pra ficar em casa, imagina o rolo, né? E aí o pai é super ranzinza, só que ele é educador físico, o pai. Ele, inclusive, ali no filme fala que ele fez o Tour de France, que ele até ganhou uma etapa, que é dificílimo ganhar uma etapa do Tour de France. E daí, juntos ali, ela chega, ela conversa com o marido e fala assim: olha, eu preciso que você ajude meu pai, ele tá deprimido, então quero que você fique mais com ele. E ela chega pro pai e fala assim: eu preciso que você ajude meu marido porque ele está com esclerose múltipla, por que você não treina ele? Aí ele inventa que ele quer fazer o Ironman. E começa a treinar, e é muito legal essa história, porque daí eles vão virando amigos, e querendo ou não, eles vão meio que se ajudando ali, né? E é uma história real? É real, É, é olha real, só. é real. É real. Baseado em realmente uma troca, Aham, assim, né? aham. Uma É real. sororidade ali, né? É muito legal, porque aí ele ajuda o sogro, que o sogro tá lá deprimido também, já idoso, sozinho, então o sogro acaba se vendo assim, poxa, eu tenho uma importância na vida, de novo, tô aqui treinando meu genro, e aí ele encontra uma nova mulher, ele começa a se cuidar mais, ele começa a ficar mais feliz, né? E você vê todos esses processos no filme, assim, Vê? não é sobre a prova em si, é Não, sobre o não. ser humano que tá Aham. fazendo a prova. E é muito legal, porque daí você vê ele treinando e você vê que tem dia que ele vai bem, tem dia que ele não vai, que é assim mesmo, né? E muitas vezes, muitos dos dias do treino lá, você vê que ele é tolhido pela doença mesmo, porque é um fator limitante ali pra ele. E aí, no final, é muito legal, porque ele completa a prova, ele é o último a chegar. E é emocionante você ver, porque eles começam a recolher as coisas, tipo, a prova já acabou você pode, se não me engano, você pode fazer a prova em 17 horas, né? Tem esse tempo de corte. Então, até 17 horas, se você chegar, você é o Ironman. Você completa. É. Eu até dá um nó na minha garganta. E aí é maravilhoso a hora que você vê ele chegando e começa a aparecer imagens reais de quando ele chega mesmo, assim, ele chega correndo com os filhos, com a família. Aí é maravilhoso. Imagens reais mesmo. Aparece a imagem, a cena do filme, E a cena... e daí no finalzinho aparece a cena das imagens reais Eu dele amo chegando. quando os filmes fazem Assiste, isso. assiste. Eu amo. Você vai chorar, é demais. Tem Nossa, vários fiquei aqui muito que afim de fazem ver. isso. O próprio Eutônia, acho que aparece. Eutônia as aparece nadadoras ela. também. Richard também, Ah, não, né? A Tônia, a hora que ela acerta o salto triplo, que ela faz assim, ó. Nossa, é Eu emocionante. fiquei muito afim de ver o Otônia de novo, tá? Assiste que vale muito a pena. Aham. Fiquei Esse muito afim de filme ver de aqui que você novo. falou, os 100 metros, eu queria só fazer um adendo. O significado de um Iron Man pra uma pessoa, eu tenho uma amiga que fez. Aham. Que nada junto comigo ali, a gente divide raia. E ela falou, Jess, eu nunca achei que eu ia fazer. Isso é uma superação. Eu comprei o moletom. É tão exclusivo o negócio Eu que comprei só... moletom. mas só quem termina a prova tem Pode direito comprar. de comprar os itens. Então, assim, o significado da superação pra pessoa que tá ali é apaixonante. Que na verdade, apaixonante. é um blusão, né? Uma jaqueta finisher que eles falam. É praticamente um troféu ambulante, entendeu? Então, onde você vai, pra quem conhece, pra quem não sabe do triatlon, se vê Acha na que rua, pode comprar tipo, em qualquer loja, qualquer mas roupa. não é. Mas pra quem é do triatlon, é um troféuzinho. Você olha, você vê. Então, é muito engraçado quando a gente vai em feira de prova, que a galera vai com o seu troféuzinho. Tipo, a camiseta finisher sei lá, do Ironman, tem aquela prova que é aqui esqueci, o Fodaxman, que é a mesma distância do Ironman, só que em condições mais extremas, né? Então, tipo assim, tem montanha, tem... as condições são bem mais extremas. Então é uma prova assim, tipo, o troféu maior ainda. Então a galera gosta de usar, né? Que legal. É igual entrar numa universidade. A gente vê nos filmes americanos, assim, quando a pessoa entra na universidade e aí 20 anos depois ela ainda tem o moletom da universidade, porque você só pode ter se você for aluno, né? Então, é bem isso. Que legal. Falando que legal. em universidade, já vou pegar o gancho pro filme Somos Marshall, que é eu vou falar aqui, já é o meu filme favorito dessa lista aqui, porque tem Matthew McConaughey e ele conta uma história bem parecida com o que aconteceu aqui com a nossa Chapecoense. Um time quase inteiro morre num acidente e o Matthew McConaughey vai pra tentar refazer esse time, ele é contratado como técnico e ele é um filme de superação maravilhoso, assim, que olha...
Fiquei de bem chorar. curiosa Chorei também. Esse eu muito não vi assistindo esse também. filme. Chorei Fiquei muito. bem curiosa pra ver. Conta a história dos familiares que ficaram, né? Ele tentou reconstruir um time inteirinho, que era um time importante da liga. Depois esse time até foi vitorioso, né? Superou De tudo qual que é o aquilo. esporte? É de futebol americano. Futebol americano. É. E. Tá, é real. É real. Nossa, Baseado é em tipo fatos Chapecoense, reais. então mesmo. Até loucura. trouxe uma curiosidade sobre Ah. ele aqui. O acidente aconteceu em 1970. O avião, né, transportava toda essa equipe. E a equipe de futebol era chamada Universidade de Marshall. Era uma das mais bem-sucedidas do país da época. Foi Olha assim, só. igual aconteceu com a nossa Chapecoense, assim, né? Aham. Tava começando a ter evidência Aham. e tal. E não era pra ele ter aceitado esse papel, porque convidaram antes o Kevin Costner pra fazer esse treinador. E o Champagne, eles não aceitaram, recusaram, porque a história era muito triste. Olha Gente, só. mas aí que coisa. A pessoa Olha pensa só. no Champagne, no Kevin Costner pra fazer um papel que depois o Matthew McConaughey vai fazer, que tipo, a diferença de idade é muito grande. Não, mas naquela época do filme, que foi 2006, eles não eram tão diferentes. O Matthew McConaughey é mais nenhuma novo, história. assim, O mas Kevin era Costner isso. e o Matthew McConaughey deve ter o quê? Uns 20 anos de diferença? 15, de 15 É. a 20, por aí. É Uhum. louco, né? Mas era pra ele fazer. Ele fez depois um outro filme, meio que baseado numa história de montar um time também, que é esse Aham. McFarlane dos Estados Unidos. Vocês também não assistiram, né? Não. Então eu vou falar desse filme aqui. O McFarlane dos Estados Unidos conta a história de um time bem ruim de corrida. E esses meninos queriam entrar na faculdade, então eles só tinham o esporte para poder como a gente acessar a falou ali. faculdade, como a Aham. gente falou aqui anteriormente. E o Kevin Costner é responsável por treinar esses meninos, ele vê um potencial dentro de uma comunidade ali que tem um menino que trabalha na roça, ele trabalha realmente ali numa plantação, e ele vê esse menino correndo e fala, não, esse menino aqui tem que vir pra cá, e ele vai ajudar o meu time todo a crescer. E eles conseguem algumas vitórias, assim, é um filme bem, bem emocionante também. Gente, Olha, que esse bacana. episódio, ele tá sensacional, que pra mim ele tá aqui cheio de dica, Aham. entendeu? Não, eu chorei nos dois, tá? coisa. E nesses dois filmes aqui eu chorei. Eu Que fico legal, que indicando aqui legal. pra Quer vocês. chorar e assistir filme de superação. né? Nossa Não, gente, Senhora. pega esse episódio tá cheio de dicas, sensacional. O Eu mesma já... O Kevin Costner não aceitou fazer o Somos Marshall, mas foi fazer o McFarlane dos Estados Unidos, aí né? era mais a vibe dele, Mas né? é porque daí não é real esse, né? Os dois são baseados em Ah, fatos esse. reais. É também? Os Não dois. sabia. Uhum. Sim, a maioria dos só. filmes de esportes, quando você para A pra pensar, maioria. eles são inspirados em casos Aham. reais, né? Tem um que a gente não falou aqui dele ainda, que eu preciso falar. As Natadoras. As nadadoras é surreal, né? Também. Nossa Senhora, Gente, é sempre uma história difícil de vida desses atletas, vê? Por Nunca, isso eles nunca que eles estão lá onde eles estão, olha, merecidamente. Sabe o que eu porque- acho que pode ter a ver, assim? Pela disciplina, por ter esse foco. Eu acho que pode ser que tenha a ver um pouco isso. Você Essa assistiu história esse, de vida Aline? difícil. Eu não assisti, vamos fazer o seguinte, Mas ó. você viu A o gente trailer, pelo tá, menos, eu ouvi, dele? na verdade, assim, ó, eu ouvi falar muito desse filme, tá? Na verdade, não só pela história, ele é um filme que ele foi muito bem recebido pela crítica, né? Foi. É um filme que foi muito bem recebido. Vamos encerrar esse episódio com essa dica maravilhosa que, infelizmente, gente, esse Não vai episódio dar tá tempo muito de falar bom, tudo. que droga! A gente pode Mas a fazer um gente 2 tá. desse, hein? Eu acho que a vamos gente chamar a Thaís de volta. Eu acho que a gente tem que fazer aqui. Então a vamos, gente tem que porque fazer tem o outros dois. filmes que não estão na lista aqui, que a gente até comentou sobre o Invencível. Tem outros que eu me Aham. lembrei agora falando. Você Mas- topa vir aí fazer a parte 2 com a Venho, gente? venho. Ai, que venho. demais. Então, a gente vai Mas te vamos chamar. encerrar com essa dica maravilhosa encerrar desse com filme aqui, Natadoras. que eu ainda quero assistir, porque eu vi que tá sendo muito bem falado. As Vale a nadadoras. pena. Conta. Faz o sinopse contar? Vai pra lá. nós. Conta. Só São- não conta o final, pra ela não... Ah, tá bom. Elas são sírias, foram treinadas pelo pai de natação, elas são nadadoras sírias, e elas estão lá naquele momento da guerra da Síria e começam a sofrer bombardeios e tal. E elas começam a ver pessoas que estão indo para a Alemanha fugindo para tentar fugir da guerra, né? E elas começam a ver isso como uma saída para elas. E uma delas, acho que tem menos de 18 anos, e se elas conseguirem ir, elas têm essa ideia, né, de que se elas forem antes, elas conseguem trazer a família para uma visita, para facilitar esse processo. E até onde eu posso falar? Ela encontra, através do esporte, uma oportunidade É, pra migrar pra Alemanha. Para migrar para Porque não era permitido sair do país naquela época, né? Era muito difícil o outro país, os alemães, no caso, aceitarem. E ela vê no esporte uma possibilidade
dela e elas mentem também, né? Tem a questão Aham. da idade, que elas se passam um por outro. E elas, pra fugir da guerra, elas usam o esporte como uma ferramenta pra Mas poder... elas Gente. saem da Síria como refugiadas mesmo, num Num barquinho. barquinho. Eu não sei se a história do barquinho ali é real, o que aconteceu, mas acontece com Foi muita inspirado. gente, Não sei se né? foi dramático daquele jeito, assim, mas no caso elas têm a ajuda de um primo, né, delas, Aham. pra fazer toda essa parte dessa travessia. E aí elas conseguem chegar e serem treinadas por um técnico muito bom. Muito bom. Gente, Porque o sonho delas é participar É de uma participar da Olimpíada. O Olimpíada. pai fala muito isso, Uhum. né? Pra você ver como tem a projeção do pai Tem, também nessa também é tipo o King do história. Richard, né? É, embora você vê que uma delas gosta muito, que é a que, não sei se eu posso falar, que vai. E aí Pode. ele tem muito isso, ele fala que ele quer ter, eles têm 3 filhas. Ele fala que ele quer ter, ele fala assim, vocês vão ver, eu vou ser o único pai que vou ter 3 filhas nas Olimpíadas. Que uma delas é pequenininha e fica, as outras 2 vão pra Alemanha, né? É. Vão lá, vão pra lá. gente, sensacional. É o que a É gente tem falado muito aqui, né? De legal como, esse filme. como o esporte, além de tudo, te abre oportunidades, Abre. né? Muitas. Eu acho que todos os filmes que a gente Aham. viu, que a gente falou aqui, teve isso, né? Teve. Eu vou deixar o final pro próximo episódio. Que a É, gente vai não, gravar. a gente tá com, meu Deus, gente mais de vai metade da fazer- lista aqui. É, vai e dar a um gente vai super fazer depois episódio o nosso 2. top 3 pra ver qual é o filme favorito. E se você gosta muito, infelizmente, Thaís, a gente vai ter que encaminhar pro final do nosso episódio. Mas Ah, vai que ter a parte triste, 2, né? né? E se você gosta muito de filme de esporte, comenta aqui com a gente, né? Qual é o seu filme de Aham. esporte favorito? Manda dicas aqui pra gente também. Uma lista pra assistir. gente fazer um próximo, então, Ah, né? próximo boas episódio. sugestões, né? É. Eu acho que é isso, né? Os filmes de esporte, eles não são pra quem gosta de esporte, eles são pra todo mundo. Eles são São. uma inspiração pra todo mundo, né? E eu falo isso como uma pessoa que não é dos esportes, tá, gente? Mas gosta dos filmes de esporte. É, exatamente. A gente que é sempre aprende uma inspirador, lição com eles, não né? é mesmo? Sim. Exatamente. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís, por você ter Obrigada aceito pelo o convite. convite, adorei estar aqui, adorei Adoramos. estar com Obrigada, Thaís. Foi vocês. muito legal mesmo aqui. Já saí cheia de dica. Eu adoro isso. E Adoro quando eu saio com as sigam o dicas. podcast da Thaís também, né? TPM, o podcast lá no É um podcast arrobinha. sobre triatlon, É. né, Olha para só. mulheres, mas a gente fala sobre triatlon, sobre a parte esportiva mesmo, assim, de tudo. Ai, sensacional. A ideia é incentivar mais mulheres a praticarem o triatlon. Ai, que legal. Gente, Obrigada, obrigada. Quem gente. ficou com a gente até aqui, um beijo e até a parte 2. Até. Valeu, obrigada.